E aí galera, dando sequência então no nosso aulão, vamos falar agora sobre segmentação de mercado. Como eu havia dito anteriormente, segmentar o mercado é dividir o mercado em fatias, como se o mercado fosse um bolo e cada fatia com clientes com características de comportamento parecidas, para que as organizações consigam então alocar melhor os recursos de acordo com as necessidades desses clientes e, juntando clientes com necessidades parecidas, conseguir então oferecer a eles produtos e serviços adequados. Então, a segmentação de mercado. Para escolher seus mercados e atendê-los, as empresas devem visar seus mercados. O marketing de alvo, ou target marketing, envolve 3 atividades. Quais são? Primeiro, segmentar o mercado, que é dividir o mercado em fatias. Segundo, escolher dentro dessas fatias os mercados-alvo, os grupos de clientes dentro dos segmentos com características mais parecidas ainda. E, por fim, posicionamento de mercado. Posicionar o produto ou serviço para aquele mercado em especial, para abordá-lo então da forma coerente. Quais são os níveis de segmentação de mercado que existem então? Existe um marketing de massa, que é o mais utilizado no Brasil, mas já é coisa do passado. O marketing de massa é se comunicar com todos os públicos de uma vez só, para que aqueles segmentos que a gente deseja escutem, tenham acesso àquela comunicação, para que a gente então possa abordá-los. O marketing de massa ele sai mais barato, porque você acaba criando a chamada economia de escala. Em grande quantidade você acaba fazendo as coisas de forma mais barata. Mas ele usa linguagens únicas. A tendência do mercado hoje é o marketing individual, o chamado marketing one-to-one. Isso é, abordar cada cliente com as suas próprias características individuais, chamando esse cliente pelo nome, personalizando produtos e serviços para cada tipo de cliente. Mas vamos ver as definições dos níveis de segmentação. Então, marketing de massa. A empresa se preocupa em produção, distribuição e promoção de massa de um produto para todos os compradores. A vantagem do marketing de massa é que cria maior potencial de mercado, custos menores e automaticamente margens maiores. Só que o investimento é muito amplo, e muitas vezes o cliente ele não quer ser tratado como mais um membro daquele mercado, ele quer ser tratado individualmente. Vamos ver os outros níveis então. Existe o marketing de segmento. As empresas estão procurando isolar alguns segmentos amplos que formam um mercado e personalizar seus produtos para esse mercado, visto que os consumidores são bastante similares em desejos e necessidades, mas não são iguais. Então, quer dizer, a partir do momento que a gente segmenta, a gente começa a criar produtos e serviços típicos para cada segmento e não para a massa inteira de potenciais consumidores. Existe também o marketing de nicho. O que são os nichos de mercado? O processo de direcionar-se para um segmento de mercado relativamente pequeno, com um composto de marketing especializado. É como se nós tivéssemos grupos específicos de clientes com desejos e necessidades tão especiais dentro desse nicho que faz parte do segmento, e esses clientes são potenciais formadores de opinião. E aí é importante então para as empresas adotarem esses clientes de forma mais próxima, de forma mais íntima, com produtos e serviços ainda mais especializados, para garantir também o chamado marketing boca a boca por parte desses formadores de opinião que pertencem ao nicho de mercado. Existe também o marketing local, quando a gente vai para o endereço, por área geográfica. É o marketing voltado para as características regionais e locais dos consumidores, com programas e produtos preparados sob medida, conforme a necessidade e desejos de grupos e comunidades locais. Então, por exemplo, determinadas empresas lançam determinados produtos e serviços para determinadas regiões, e a cada região produtos e serviços característicos para aquele público morador de certos locais. Por exemplo, tem certos produtos que são consumidos no Nordeste que não são consumidos no Sul do país, e vice-versa. Da mesma forma, funciona com serviços. Determinados serviços são mais utilizados por uma região do que outra. Um outro nível de segmentação, que é o que é a tendência moderna, é o chamado marketing individual, aquele chamado one-to-one, um a um. É o processo de direcionamento a consumidores individuais e individualizar e personalizar os esforços para cada um deles. Muito caro fazer o marketing individual, porém mais preciso, atende melhor os desejos e necessidades desse consumidor que hoje é altamente exigente e acaba trazendo mais retorno. Quem não paga mais caro para um alfaiate fazer uma roupa sob medida do que comprar uma roupa, por exemplo, numa loja de departamentos qualquer, onde a gente corre o risco de ter a mesma roupa em outra pessoa. No marketing individual, a gente cobra um pouco mais caro, porque também ele é um pouco mais caro, mas é uma necessidade do consumidor hoje.
E para serem úteis, então, os segmentos eles precisam ser, primeiro, mensuráveis. Eu tenho que conseguir medir o segmento. Tem de ser possível medir o tamanho, poder de compra e outras características dos segmentos. As preferências de diferenças para os produtos devem ser identificáveis e capazes de ser mensuráveis. A gente só consegue controlar aquilo que a gente consegue medir. Os mercados também precisam ser substanciais. Isso é, os segmentos são suficientemente grandes ou lucrativos e eu preciso então ter um segmento com muitos clientes, ou pelo menos uma boa quantidade, para garantir a lucratividade do ambiente organizacional. Os segmentos também precisam ser acessíveis. Os segmentos podem ser atingidos e servidos com programas direcionados. Segmentos que a empresa não consegue ter acesso não servem para absolutamente nada, por mais potenciais que eles sejam. Os segmentos também precisam ser diferenciáveis. Os segmentos são conceitualmente distintos e respondem diferentemente a diversos programas e elementos de mix de marketing. Devem existir diferenças claras nas preferências do consumidor pelo produto. Segmentar o mercado e identificar que cada segmento tem desejos e características iguais não é segmentar. Então, quer dizer, a gente não está conseguindo encontrar, caso isso seja feito, diferenças entre esses segmentos para que a gente crie produtos e serviços específicos e também no atendimento a vendas de forma específica. Então, para serem úteis, os segmentos precisam ser mensuráveis, substanciais, acessíveis e diferenciáveis. Além disso, precisam ser acionáveis. Programas eficazes podem ser formulados para atrair e servir os segmentos. O que é um segmento ser acionável? Executarmos ações que realmente gerem a resposta esperada pela empresa e, da mesma forma, ações da empresa que realmente atendam a desejos e necessidades desse segmento que foi estudado e escolhido para ser abordado pelas organizações, tanto para produtos quanto para serviços. Todo produto, então, ele tem um ciclo de vida. Para que a gente entenda o posicionamento desse produto no segmento, a gente precisa entender que um produto nasce, cresce, talvez se reproduza e morre, tal qual o ser humano, tal qual o animal. Então, quer dizer, esse ciclo de vida do produto significa que todos os produtos vão morrer um dia. Tem produtos que um dia deixarão de ser consumidos. O segredo das organizações é manter a vida desse produto o maior tempo possível, de acordo com desejos e necessidades do consumidor, do segmento, que ainda existam. Se aquela necessidade do desejo deixar de existir, esse produto tem que deixar de ser trabalhado, tem que morrer. Então, no ciclo de vida do produto, a gente começa pelo desenvolvimento do produto, pensar o produto ou serviço. Até aí a empresa só está gastando dinheiro para elaborar o produto ou serviço. Então, o desenvolvimento do produto começa quando a empresa descobre uma nova ideia para um produto. Durante o desenvolvimento do produto, as vendas são iguais a zero e os custos dos investimentos são crescentes, que até agora a gente ainda não vendeu, a gente ainda está pensando, concebendo o produto. Depois esse produto é introduzido no mercado. A introdução é um período de lento crescimento de vendas à medida que o produto é introduzido no mercado. Os lucros são inexistentes nesse estágio, devido aos pesados custos da introdução do produto, com comunicação, com a distribuição, com a própria elaboração do produto. Até o cliente saber que aquele produto existe, nós ainda não vendemos. Consequentemente, ainda estamos investindo. Um terceiro momento é o crescimento. O crescimento é um período de rápida aceitação no mercado e crescentes lucros. É quando os clientes já conhecem o nosso produto, já começam a adquirir e aí o lucro da empresa começa a surgir. Um quarto momento é a maturidade do produto. A maturidade é um período em que o crescimento das vendas diminui, pois o produto alcançou a aceitação por parte da maioria dos compradores em potencial. O nível de lucro se estabiliza ou se reduz devido aos crescentes gastos com marketing para defender o produto da concorrência. Então, quer dizer, no momento da maturidade, os lucros já não são mais tão grandes assim e os concorrentes já começam a nos bater. Então, quer dizer, ele ainda dá lucro, mas a relação lucro e investimento começa novamente a se equilibrar. Até chegarmos, então, no quinto momento, que é o declínio do produto, o início da morte. O declínio é o período em que as vendas e os lucros decaem se nós não fizermos nada. Se os concorrentes nos superarem, nosso produto vai morrer. Se nós, então, avaliarmos o que os concorrentes vêm fazendo e, com isso, adotarmos estratégias para superarmos esses concorrentes, resgatamos a maturidade do produto ou, quem sabe, até o seu próprio crescimento. São estratégias que as organizações adotam para fazer os seus produtos durarem mais tempo no mercado, o chamado ciclo de vida do produto. Vamos ver aqui, então, a outra questão.
O conceito de valor para os clientes é o resultado da comparação que eles fazem ao efetuar uma transação comercial entre atendimento e tempo, atributos e preços, benefícios e custos, empresa e concorrência ou qualidade de reclamações. Resposta correta dessa questão, letra C, benefícios e custos. É a relação custo-benefício. Então, quer dizer, na cabeça do consumidor, valor é aquilo que ele pagou e a sua percepção, como eu já falei anteriormente, se aquilo foi barato ou caro. Ele vai pagar caro num produto em preço, mas achar barato se aquele produto superar suas expectativas, encantando o cliente com benefícios maiores. A gente nunca pode esquecer que o cliente não compra produto ou serviço, ele compra benefícios. Quando você compra, por exemplo, um seguro de vida num banco, você não está comprando um pedaço de papel que é o seguro de vida. Você está comprando o conforto da sua família caso algum problema venha a ocorrer com você. Então percebam que se as empresas passarem a vender benefícios, elas venderão muito mais do que simplesmente entregar para o cliente meros produtos ou serviços. Continuando então, vamos falar sobre as ferramentas de marketing. Existem 4 principais ferramentas que a banca pode cobrar em questões, que é a matriz SWOT, as forças de Porter, a matriz BCG e a matriz Gensov. Nessa sequência, são as ferramentas que mais caem em prova para que menos caem. A que mais cai é a matriz SWOT. A sigla SWOT, SWOT, em inglês significa pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Então percebam que aqui na parte de cima a gente tem os pontos fortes e fracos. Isso são chamados elementos internos, isso é, já temos. Se são internos, são controláveis. Eu tenho que conseguir fazer alguma coisa rápida para reforçar os pontos fortes e para transformar os pontos fracos em pontos fortes. Percebam que aqui embaixo a gente tem as oportunidades e as ameaças, coisas que ainda não aconteceram. A oportunidade é algo bom que ainda não aconteceu, a ameaça é algo ruim que ainda não aconteceu. Se ainda não aconteceram, são considerados elementos externos. E se são externos, ainda não aconteceram, são incontroláveis. O objetivo de uma oportunidade é transformá-la em ponto forte. E o objetivo de uma ameaça, se não der para transformar em ponto forte, é descartá-la, eliminá-la do ambiente organizacional. Quando a gente posiciona então os produtos na matriz SWOT, a gente começa a entender os produtos, pontos fortes da nossa empresa, os pontos fracos, que não são lucrativos ou não vendemos, as oportunidades, novos produtos que poderiam ser lançados de acordo com desejos e necessidades que a gente já avaliou do consumidor, e as ameaças. O concorrente não é necessariamente sempre visto como uma ameaça. A gente já falou que ter concorrentes por perto é importante para que a gente consiga superá-los, e muitas vezes criando até alianças estratégicas. Mas não são os concorrentes, a ameaça de uma crise econômica, a ameaça de uma mudança do comportamento do consumidor, alterações no preço em função de inflação ou de outros fatores, poderiam ser vistos como ameaças desde que ainda não tenham ocorrido. Nessa avaliação da matriz SWOT, então, posicionando os nossos produtos, e isso daqui não serve só para marketing, não. Para planejamento estratégico também é uma importante ferramenta, cobrada em provas de concurso quando tem o assunto planejamento estratégico no edital. Mas, posicionando no caso os produtos aqui na matriz SWOT, a gente começa a observar as chamadas relações de predominância. O que seriam isso? Por exemplo, ao montar a matriz SWOT, se a gente perceber que a gente tem muitos pontos fracos e muitas ameaças, que é a pior situação possível, é o momento da sobrevivência. A gente vai ter que respirar, tentar respirar, desejar que no dia seguinte a sorte nos favoreça. Então, quer dizer, não dá para fazer muita coisa quando a gente tem pontos fracos e ameaças. Quando a gente tem pontos fortes, mas temos ameaças, é o momento da chamada manutenção. É manter os pontos fortes, consolidados. Consolidando os pontos fortes, talvez a gente iniba a presença das ameaças no futuro. Quando a gente tem a predominância de pontos fracos com oportunidades, aí já é o momento do crescimento. Não é crescimento físico, é crescimento no sentido de amadurecimento. Amadurecer a organização, amadurecer a empresa, para que ela fortaleça alguns pontos fortes, se ela tiver, que ela consiga descartar os pontos fracos, se for possível, e que ela abrace as oportunidades, transformando essas oportunidades em pontos fortes. Se as oportunidades forem abraçadas, provavelmente os pontos fracos diminuem seu impacto. E por último, a melhor situação possível, quando a gente tem pontos fortes e oportunidades. É o momento do chamado desenvolvimento. Percebam que parecem sinônimos, desenvolvimento e crescimento. Mas o desenvolvimento aqui, aí é físico. É trabalhar com novos produtos, crescer a empresa, abrir filial,
tentar entrar em novos segmentos de mercado ou novos mercados. O desenvolvimento na sua prova pode aparecer como sinônimo, alavancagem. Então, alavancagem e desenvolvimento seria o mesmo termo. Então, essas relações de predominância, sempre as bancas acabam cobrando questões sobre isso também. Não deixem de lembrar. Pior situação possível, sobrevivência. Ponto fraco com ameaça. Melhor situação possível, desenvolvimento. Ponto forte com oportunidade, ou a chamada alavancagem. Uma situação meio termo, pontos fortes com ameaças, manutenção dos pontos fortes. E uma outra situação meio termo, pontos fracos com oportunidades, crescimento, no sentido de amadurecimento. Como isso já caiu em prova? Com relação à análise dos ambientes externo e interno de uma organização, assinale a opção correta. Na análise externa, os pontos fortes e fracos de uma empresa devem ser determinados por meio da relação entre os segmentos de mercados e a atual posição dos produtos ou serviços dessa empresa. Certo ou errado, galera? Olha só, está falando de análise externa. Ponto forte e ponto fraco eu já tenho. Se eu já tenho, são elementos internos. Tá? A letra A já não é a resposta. B. Quanto menos uma empresa conhece sobre seu concorrente, menor o risco estratégico dessa empresa em face das estratégias do concorrente. Totalmente errado, né, gente? Quanto mais a empresa conhece do concorrente, né, a gente tem um menor risco estratégico. C. Ameaças são fatores do ambiente externo, que impactam diretamente nas organizações, podendo ser controladas antes de prejudicar o desenvolvimento das empresas. E aí, certo ou errado? Essa eu vou deixar de stand-by para vocês. Letra D. Os pontos fortes e fracos correspondem a variáveis controláveis por uma empresa. Daí está certo. Ponto forte e fraco eu já tenho, é interno. Se é interno, é controlável. Enquanto as oportunidades e as ameaças correspondem a variáveis não controláveis. E aí, a letra D também pode estar certa, né? Vamos ver a E. Mediante a análise das oportunidades e das fraquezas de um ambiente organizacional, obtém-se a atual situação das vantagens competitivas de uma empresa. Errado, né, galera? Porque oportunidade ainda não aconteceu. Se não aconteceu, não é atual. Então, entre a C e a D, qual seria a resposta? Resposta correta, letra D. Por que a C está errada, então? Vamos ver a C de novo. Ameaças são fatores do ambiente externo que impactam diretamente nas organizações. Está aqui o erro. Impactam indiretamente. Diretamente são os elementos já internos, pontos fortes e pontos fracos. Podendo ser controladas antes de prejudicar o desenvolvimento das empresas. Não dá para controlar a ameaça antes. A gente consegue se antecipar, a gente consegue se proteger, mas controle, não. Não esqueçam que elementos externos são incontroláveis e os externos são as oportunidades e as ameaças. Os controláveis são os internos, que são os pontos fortes e pontos fracos. Então, realmente, a letra D é a resposta. Outra ferramenta de marketing são as forças de Porter. Michael Porter, nos anos 70, identificou 5 forças competitivas que as organizações não podem esquecer de contemplar nos seus planejamentos, sejam estratégicos, sejam de marketing. Se a gente faz uma matriz SWOT com essa análise, a gente não pode esquecer, segundo Porter, de também contemplar a rivalidade entre concorrentes, para a gente observar o que os concorrentes sempre vêm fazendo, e nem sempre copiá-los, mas sim superá-los. Não deixar de levar em consideração a ameaça de novos entrantes, novos players, novos concorrentes, que podem chegar de supetão no mercado, nos pegando de surpresa. Não deixar de contemplar a ameaça de produtos substitutos. Por exemplo, no caso das aulas para concurso, a aula presencial é o modelo mais antigo, a videoaula é um produto substituto. Eu não diria que substitua na sua totalidade, mas é um produto que hoje tem uma demanda muito grande e tende a ter uma demanda maior do que as aulas presenciais. Então, quer dizer, as escolas que não observarem essa ameaça dos produtos substitutos acabam ficando para trás. Tem que avaliar também o poder de barganha dos fornecedores. Isso é, hoje em dia a tendência é consolidar parcerias com os fornecedores para que eles façam parte da nossa empresa, numa relação ganha-ganha, os dois lados precisam ganhar. E por último, o poder de barganha dos clientes. Hoje em dia, empresa que deixa o cliente de lado, não escuta o cliente, não o leva em consideração, também fica de fora do mercado. Além do que, hoje o dinheiro não está mais na mão dos donos das empresas, e sim dos clientes. Os clientes podem até não ter dinheiro na mão, mas tem crédito, tem cheque especial, tem poder de compra. E a partir do momento que as empresas entenderem isso, perceberão que a empresa tem que girar em torno do cliente e não dos donos da organização.
Então o Porter ele coloca nessas 5 forças elementos que não podem ser esquecidos num plano de marketing, tal qual as outras ferramentas que a gente viu como a matriz SWOT e as outras que a gente vai observar ainda. Uma outra questão então, a possibilidade do governo liberar uma linha de crédito para empresas de aviação que possuam projetos de expansão é um exemplo de oportunidade a ser considerada na análise estratégica de cenários. E aí, certo ou errado? Percebam que a questão está correta porque ela está falando sobre a possibilidade de avaliar, para que um projeto de expansão seja realizado. Isso ainda não aconteceu. Se não aconteceu, é cenário, é pensando em futuro. Essa possibilidade de avaliar é realmente construção de cenários quando a gente pensa em futuro. O que são cenários? Futuros prováveis. E para cada futuro provável, a empresa já se planeja, já se organiza, não só no sentido estratégico, como no sentido das suas ações de marketing. Questão correta. Outra ferramenta é a chamada matriz BCG. Ela tem esse nome porque ela foi feita numa consultoria norte-americana chamada Boston Consulting Groups, BCG, para um cliente especial, mas caiu no gosto do mercado. Essa matriz ela serve para a gente posicionar o nosso produto em relação à participação de mercado e o crescimento do mercado, para a gente identificar o que a gente faz desse produto. O que é um produto estrela, então? Ele tem alta participação de mercado, no mercado de alto crescimento. Significa que novos clientes entram nesse mercado todos os anos. Se o nosso produto é líder, é estrela, eu não posso deixar de investir nele, porque como novos clientes entram no mercado todos os anos, nós temos a possibilidade e a probabilidade, se deixarmos de investir, de que esses clientes venham adquirir os produtos dos concorrentes. O que iria fazer com que a empresa perdesse a sua participação de mercado tão significativa para o produto ser estrela. Perdão. Um produto estrela, então, tem que ter um teor de investimento muito pesado. A gente vai investir muito em comunicação com o consumidor para manter esse produto estrela. A relação investimento versus retorno não é a mais lucrativa, mas, em contrapartida, ter produtos estrela fazem com que outros produtos ou serviços peguem carona. Então, o produto estrela é aquele produto que a empresa mais investe, até para atrair clientes para outros produtos também. O que seria um produto vaca leiteira? A vaca leiteira é quando a gente tem alta participação de mercado, então quer dizer, somos líderes, num mercado de baixo crescimento. Poucos novos clientes entram nesse mercado todos os anos. O que é a vaca leiteira? O que a gente dá para uma vaca? Capim. O que ela dá de retorno? Bezerro, leite, esterco, carne. Então, quer dizer, são produtos que a gente investe pouco, mas tem um retorno enorme. Um produto vaca leiteira, então, é aquele que pega carona na estrela e acaba por ter menos investimento sobre ele, mas ainda assim sendo um líder de mercado, fazendo com que a empresa seja altamente lucrativa. Produto ponto de interrogação é a dúvida. Devo deixar no mercado? Devo tirar do mercado? É aquele produto de baixa participação de mercado, quase não vendemos, ou vendemos muito pouco, num mercado que cresce muito todos os anos. Por que a dúvida? Porque se novos consumidores entram nesse mercado todos os anos, talvez eles comecem consumindo o nosso produto e fiquem com o nosso produto, o que elevaria a nossa participação, quem sabe até indo para um produto estrela. Em contrapartida, se nós não fizermos os investimentos adequados e a comunicação adequada com o consumidor, esse produto vai acabar se tornando um abacaxi. O que é o produto abacaxi? O problema. O produto abacaxi tem baixa participação de mercado, no mercado que cresce pouco. Consequentemente, é o problema. Nós deveríamos retirá-lo da empresa. O produto abacaxi, então, ele é um problema, mas por que muitas empresas mantêm o abacaxi? Talvez na esperança desse abacaxi se tornar ponto de interrogação e aí vir a ser estrela e posteriormente vaca leiteira, ou porque compõe todo um mix de produtos que a empresa quer oferecer e, de repente, tendo prejuízo num determinado produto, se atrai um lucro para os outros, se direciona o cliente até para os outros produtos da própria empresa. Pode parecer uma estratégia suicida, mas tende a dar certo em algumas organizações. Ter uma opção de produto que ninguém deseja pode fazer o cliente comprar um outro produto que a própria empresa oferece. Posicionar os produtos então na matriz BCG nos dá subsídio para adotarmos estratégias de posicionamento para cada produto dentro de cada segmento, de cada nicho, ou até mesmo no nível individual ou local, como vimos anteriormente nos níveis de segmentação de mercado. Bom, outra questão então, sobre matriz SWOT. Considere que após a realização da análise SWOT, a equipe de planejamento da empresa X tenha verificado que a maior parte dos seus consumidores reside em países que estão em crise econômica
e que, por esse motivo, devem reduzir a compra de produtos fornecidos pela empresa X. No entanto, a referida organização apresenta pontos fortes dominantes. Baseando-se apenas nesse contexto, é correto afirmar que a organização deve adotar a postura estratégica de manutenção? E aí, certo ou errado, galera? Nesse caso, questão correta. O que é a manutenção? Vamos relembrar. Voltando aqui na imagem da matriz SWOT. A manutenção ela ocorre quando a gente tem pontos fortes e ameaças, certo? Vamos identificar isso na questão que a gente acabou de ver então. Olha só, como aqui está dizendo, ela verificou que a maior parte dos seus consumidores reside em países que estão em crise econômica e que, por esse motivo, devem reduzir a compra de produtos fornecidos pela empresa. No entanto, a referida organização apresenta pontos fortes. Então, ela realmente tem ponto forte e ameaça. Isso ainda não aconteceu. Ponto forte com ameaça é o momento da manutenção. Questão correta. Continuando. Uma outra ferramenta de marketing é chamada matriz de Ansoff. Ela é muito parecida com a matriz BCG, mas a diferença está onde? O que fazer quando eu tenho produtos novos, novidades que o mercado ainda não tem concorrente, ou produtos que já existe concorrente, e a sua relação com mercados. Sejam esses mercados de clientes que já existem, que já consomem aquele tipo de produto, ou mercados novos, clientes que ainda não têm a opção ou ainda não desejam aquele tipo de produto. Se eu vou lançar um produto que já existe, no mercado que já existe, eu vou ter problemas pela frente, muita concorrência. A estratégia então é chamada penetração de mercado. Fazer com que o mercado conheça o nosso produto ou serviço. E que do conhecimento nós venhamos a nos transformar na melhor opção desse cliente. Se eu vou lançar um produto novo, totalmente inovador, não tem concorrente, mas já existe um mercado de potenciais clientes para ele, eu não tenho que penetrar o mercado, eu tenho que desenvolver o produto, que é um pouco mais barato. Mostrar para o cliente que a solução do problema dele já existe. O nosso produto está ali para atender essa necessidade. Se eu vou lançar um produto existente, isso é, já tem concorrentes, no mercado novo, parece meio estranho, né? Porque como é que já existem concorrentes para um mercado que é novo? Quer dizer, muitas empresas lançam produtos ou serviços para criar um mercado, não necessariamente para consumidores que já existam, mas para criar a necessidade ou desejo desse produto na cabeça do consumidor. Aí eu tenho que desenvolver o mercado, ensinar potenciais clientes sobre a necessidade que eles nem sabiam que tinham sobre aquele produto e mostrar que o meu produto é a solução. No universo bancário isso é muito comum, né, lançar produtos existentes para um mercado novo. E sempre os bancos acabam fazendo isso. E a ideia então é ensinar para o mercado que aquela necessidade existe. Isso ocorre muito, por exemplo, com opções de investimentos que os bancos acabam lançando. E uma situação mais estranha, que são produtos novos, não tem concorrente, num mercado novo, não tem pessoas querendo. Aí é loucura, né? Não, é inovação. Muitas vezes as empresas, com a sua capacidade criativa, acabam lançando produtos que são inovadores na concepção de quem criou, mas para um mercado que ainda não tem necessidade daquele produto. E aí a estratégia é da diversificação, atirar para todos os lados, até identificarmos um potencial mercado para aquele nosso produto e com isso então começar a desenvolver as outras estratégias para que a gente consiga vender bem esse produto ou serviço. Essa então é a matriz de Ansoff, que é muito parecida com a matriz BCG, mas tem essa diferença na avaliação de produtos novos e existentes para mercados novos e existentes. Vamos ver aqui uma outra questão então. As técnicas de vendas podem ampliar a penetração de mercado de determinados produtos financeiros. Sabe-se que caminham em paralelo com o processo de marketing de relacionamento, o planejamento e a fidelização. Sobre esse assunto é correto afirmar que o especialista em vendas tem a função de apresentar o produto, preocupando-se com a imagem e a credibilidade da instituição perante os clientes finais. B. O especialista em vendas se preocupa com a burocracia dos serviços para a fidelização dos clientes. C. As vendas visam prioritariamente ao crescimento da instituição, sem preocupação com os clientes. D. As instituições não focam apenas nos aspectos humanos e nem sempre se preocupam com a sua imagem. E E. As instituições focam a impessoalidade através do sistema hierarquizado. E aí, galera, qual seria a resposta? A resposta correta é a letra A. Né? O especialista em vendas tem a função de apresentar o produto para os clientes, preocupando-se com a imagem e a credibilidade da empresa, da instituição, perante os clientes finais. Não é só um produto que faz, o próprio produto que faz esse produto ser vendido. A imagem que o cliente tem da própria empresa,
da instituição, a segurança que ele tem na marca da empresa, na confiabilidade, faz com que ele venha a ficar mais curioso e até mesmo optar por aquele produto ou serviço oferecido. Letra A, resposta correta. Continuando então, vamos falar agora sobre marketing de serviços para a gente terminar essa revisão do conteúdo em marketing e vendas, para depois a gente falar de atendimento e vendas. Marketing de serviços, então, está direcionadíssimo para o universo bancário. Como eu disse, o banco ele oferta serviços, não produtos físicos ou tangíveis. O marketing de serviços, então, pode ser definido como um conjunto de atividades que objetivam a análise, o planejamento, a implementação e o controle de programas destinados a obter e servir a demanda por produtos e serviços de forma adequada, atendendo desejos e necessidades dos consumidores e ou usuários com satisfação, qualidade e lucratividade. Então, quando a gente fala em marketing de serviços, a gente fala de algo difícil de vender. Por quê? Porque o cliente não pega. Essa televisão o cliente pega, palpa, mexe, ele testa para depois levar para casa. O serviço não. A gente tem que pagar por esse serviço para ver como ele vai ficar depois de executado. Por exemplo, no caso do serviço de seguro de vida, como é que a gente sabe se realmente o banco vai cumprir o papel dele em relação ao seguro de vida? Você não tem como testar, Eu vou morrer para ver se o banco ressarce minha família, para depois eu ver se eu tenho que adquirir esse produto ou serviço. Isso não vai acontecer. Então, quer dizer, o marketing de serviços, ele tem que ser mais técnico ainda, mais especializado ainda, no sentido de mostrar para o cliente que aquele serviço deve ser adquirido e que ele pode confiar na empresa que está ofertando aquele serviço. Como é difícil fazer isso quando as empresas não são idôneas, éticas ou fidedignas ao real objetivo que é o cliente? Extremamente complicado. Perdão. Alberto de Oliveira Lima Filho, que é um dos grandes autores aí sobre marketing de serviços, num artigo intitulado pelo mesmo nome, define-o como atividades operacionais destinadas a investigar, obter e servir a demanda por assistência profissional. Percebe que quem adquire um serviço, então, ele quer o quê? Assistência profissional. Alguém que auxilie a pessoa a realmente identificar se ele está fazendo uma boa opção. E também até a prestação de serviços adequada após a aquisição. Objetivando investigar a oportunidade de mercado para planejar, organizar e oferecer assistência de serviços de qualidade a preços razoáveis que possibilitem satisfação dos clientes e remuneração adequada aos profissionais. Esse é um outro problema do marketing, da questão da oferta de serviços. A gente vende um serviço para um cliente, mas não remunera bem a quem executa o serviço. Esse serviço não vai ser bem executado. Não que dinheiro seja um fator motivacional, mas pessoas mal remuneradas não executam bem os seus serviços, ou pelo menos não remuneradas de forma justa. Então, o marketing de serviço não é só a relação da empresa para o cliente, mas a empresa que oferta o serviço também tem que ter toda a estrutura adequada, pessoas capacitadas, treinadas, motivadas, bem remuneradas, empolgadas, para que aquele serviço seja executado da melhor forma possível. Então, essas são as definições do marketing de serviços. O que são serviços, então? Serviços são ações, processos e atuações. O conceito de serviço surge na generalidade dos casos como oposto ao conceito de produto. A dicotomia serviços versus produtos carece de sentido, pois ambos os conceitos são interdependentes e se apoiam mutuamente, na medida em que são necessários produtos para que se ofereçam serviços, como serviços para que se ofereçam produtos. Como assim? Uma empresa, por exemplo, de serviços de limpeza. O serviço de limpeza é o ato de executar a limpeza, ao qual serão necessários produtos. Você vai precisar de vassoura, vai precisar de pano de chão, produtos de limpeza, produtos de qualidade, para que esse serviço seja executado da melhor forma possível. Ao mesmo tempo, se serviços carecem de produtos, produtos carecem de serviços. Para que esse produto chegue até a empresa, para que essa limpeza seja executada, alguém tem que transportar esse produto até a empresa. O transporte é um serviço. O ato da compra e da negociação com o fornecedor é um serviço. Então percebam que é muito difícil separar produtos de serviços nessa relação de que um depende do outro para existir. São realmente interdependentes. Mas quando o cliente compra, ou ele compra produto, ou ele compra serviço. E o cliente deseja hoje em dia produtos que carreguem consigo serviços. Se eu compro essa televisão, eu gostaria de ter um serviço via telefone ou via e-mail de alguém que me auxilie a como instalar e as suas funções. Se eu adquirir essa televisão e ela dá algum defeito no futuro, coisa que o cliente não deseja, mas ele quer o serviço de atendimento, de assistência técnica, com qualidade,
que não demore para consertar, que a empresa, por exemplo, envie um produto substituto enquanto o original esteja no conserto, que a empresa compense aquele cliente pela ausência do serviço temporariamente. Então, em muitas situações, as empresas distinguem essa relação. Isso não pode ser distinto. Por outro lado, a venda de produtos e serviços realmente tem estratégias diferenciadas. Em relação ainda ao marketing de serviços, investigar a oportunidade de mercado para planejar, organizar e oferecer assistência de serviços de qualidade a preços razoáveis que possibilitem a satisfação dos clientes e remuneração adequada dos profissionais é o principal objetivo, como a gente já viu naquela definição. Toda a oferta de serviços deve sempre partir do exame da demanda. Isso é, eu não posso criar serviços para um público que não tem necessidade dele. Diferente de produtos físicos, que eu posso até lançar para públicos que não tenham necessidade. Faço degustação, test drive, demonstro o produto e a necessidade pode ser criada. No caso de serviço é mais complicado. E sua compatibilização com os recursos do profissional que vai prestar os mesmos. O marketing, sem influir nos aspectos técnicos e científicos da área, indica como atingir o mercado e esquematizar a oferta de serviços. Então, assim, quando os bancos vão criar serviços específicos para determinados tipos de cliente, eles já sabem que esse tipo de cliente existe e qual é a sua real necessidade. E vão acabar criando serviços que ofertem alguma qualidade superior ou vantagem superior em termos de benefícios. É difícil criar um serviço para um público que não existe. É um tanto quanto complicado. Os serviços, então, têm algumas características. Os serviços possuem as seguintes características que têm interesse para o marketing. Primeiro, todo serviço é intangível, você não consegue pegar um serviço. Em relação à intangibilidade, serviços não podem ser tocados, apalpados. Serviços são ideias e conceitos, processos, passo a passo para a execução de tarefas. Não são patenteáveis. O consumidor baseia-se na reputação de uma marca ou de um serviço para poder adquirir. O serviço de limpeza não dá para patentear. Um seguro de vida, a ideia do seguro de vida não dá para patentear. Então, esses serviços todos, por serem intangíveis, aparentemente são mais difíceis de serem vendidos. O cliente não pega. Ele vai perceber depois da execução. Os serviços também são perecíveis. O serviço é mais perecível do que uma garrafa de álcool aberta que evapora muito rápido. Por quê? Terminamos de executar o serviço de limpeza, o ambiente começa a ficar sujo novamente. Então, em relação à perecibilidade, os serviços não podem ser estocados. Se não forem usados, estão perdidos. Então, por exemplo, uma cadeira no avião, um quarto no hotel, isso tudo é uma questão perecível. Você vai falar, mas o quarto no hotel é palpável. Sim, mas a experiência de ficar naquele quarto é intangível. E o que um cliente compra não é o aluguel da cama, do quarto, da janela, do banheiro, do frigobar. Ele compra uma experiência de conforto. Esse serviço da experiência de conforto não é estocável. Por isso, os serviços são perecíveis. Além disso, os serviços são heterogêneos ou variáveis. A ideia de serviço varia de cliente para cliente. Normalmente, os serviços são atividades voltadas para pessoas como clientes. Então, assim, cada serviço, embora seja o mesmo, ele pode ser visto e utilizado de diferentes formas por diversas pessoas. Certos serviços têm um peso em termos de interpretação e de opinião para certos clientes que não tem o mesmo peso para outros. Se os serviços são heterogêneos e variáveis, a gente precisa adotar estratégias de marketing específicas para a percepção individual de cada pessoa sobre aquele serviço. Os serviços também são simultâneos ou inseparáveis. Os serviços são criados e consumidos simultaneamente. Eu não tenho como vender a limpeza dessa sala que eu estou pela metade. Ou eu faço a limpeza inteira ou não faço nenhum. Não dá para fazer um seguro de vida pela metade. Ou também a pessoa morre ou não para ser beneficiada. Então, quer dizer, os serviços são complicados de serem separados. Na realidade, é impossível de separar. Então, quem adquire um serviço, adquire o serviço inteiro. E uma outra característica é sobre a participação do cliente no processo do serviço. A atenção ao desenho das instalações, oportunidades de coprodução, é importante trazer o cliente até para a elaboração do serviço, para que ele mesmo diga que tipo de atividade deve ser realizada ou não de acordo com aquilo que ele realmente deseja. Criar um serviço sem a opinião prévia do cliente é um tiro no escuro e pode não dar certo. Essas, então, são as principais características dos serviços que estão certas de cair em prova também sobre algum desses termos, pelo menos. Então, vamos ver aqui uma outra questão. O marketing de relacionamento favorece o vendedor, em nível proativo, de forma que ele vende os serviços e faz consultas posteriores ao consumidor
para obter o feedback quanto ao nível de satisfação e auxiliar na utilização do produto. O processo de feedback nessa ação e reação de relacionamento e comunicação favorece: letra A, um sistema de relacionamento ineficaz. B, um sistema de comunicação e relacionamento que movem a retroalimentação das informações. C, uma comunicação variada em que existem várias maneiras de administrar. D, uma comunicação limitada por normas escritas. Ou letra E, a comunicação em massa através da linha de vendas. E aí, galera, o processo de feedback favorece o quê, então? Resposta correta, letra B. Um sistema de comunicação e relacionamento que move a retroalimentação das informações. O que seria isso? A gente pega o feedback do cliente e melhora a prestação de serviço ou o próprio produto em função desse feedback. Isso é chamado retroalimentação. Quando o feedback de um cliente faz com que todo o processo seja revisado e os produtos e serviços acabem então passando, ao passar por essa revisão, sendo melhorados ou adaptados para aquilo que o cliente realmente deseja. Falar que o feedback é um sistema de relacionamento ineficaz é totalmente errado. C, uma comunicação variável em que existem várias maneiras de administrar? Não. Feedback só tem uma maneira de administrar: escutar o cliente, entender o que ele deseja e, sendo viável, alterar o produto ou serviço. D, uma comunicação limitada por normas escritas. Feedback muitas vezes é verbal. Até o fato do cliente não comprar já não deixa de ser um feedback. Analisar o motivo da não compra faz com que a empresa já tenha respostas para a retroalimentação dos seus processos. E letra E, comunicação em massa através da linha de vendas. Não, o feedback ele é dado geralmente individualmente. Que é melhor feedback possível do que quando a pessoa posta no Facebook uma indignação com alguma empresa em relação ao produto ou serviço? Bom, sendo assim, a resposta correta é a letra B. Encerrando então o marketing de serviços, vamos falar sobre os P's do marketing de serviços. Nós vimos que em marketing existem 4 P's: preço, praça, produto e promoção. No marketing de serviços, esses 4 P's continuam existindo. Produto é o serviço que foi desenvolvido, que foi elaborado, que foi criado para atender algum desejo ou necessidade de clientes. Preço é o valor que vai ser cobrado por esse serviço, que deve contemplar os custos fixos, variáveis, a execução do serviço e o lucro da empresa, e que deve ser favorável pelo ponto de vista do consumidor. Praça é onde encontraremos esse serviço e promoção de que forma esse serviço foi comunicado aos clientes. Só que em serviços temos mais 3 P's, são 7 P's de serviços. Então o mix de marketing utilizado em serviços é ampliado, conhecido como 7 P's. Além dos 4 P's tradicionais, produto ou serviço, preço, praça e promoção, se utilizam também people, pessoas, onde todas as pessoas envolvidas direta e indiretamente na produção e consumo de um serviço são parte importante do mix de marketing. Não adianta nada adquirirmos um serviço de qualidade de uma empresa de qualidade se quem for executar o serviço não tem qualidade. Imagina adquirirmos um serviço de limpeza onde o servente que foi enviado não faz a limpeza de forma adequada. Então esse P de pessoas são as pessoas envolvidas não só com a execução, mas os clientes também, que vão determinar como esses serviços devem existir, serem criados e realizados. O outro P é o P de processos, os procedimentos, mecanismos, o fluxo de atividade, os equipamentos, os materiais que serão utilizados pelos quais o serviço é consumido. São elementos essenciais da estratégia de marketing. Não adianta nada eu ofertar um serviço de limpeza de qualidade e eu usar produtos de segunda linha. Eu preciso usar produtos de primeira linha. Então percebam que a escolha dos produtos, a escolha dos equipamentos, a escolha da mão de obra faz parte do processo de execução do serviço. Além disso, como esse serviço será executado? Qual é o seu passo a passo? Tudo isso está dentro do P de processo, que também deve ser muito bem avaliado para o cliente ter uma percepção positiva. E por último, o último P, o Physical Evidence. Em português vamos escrever com P, as evidências físicas do serviço. O ambiente no qual um serviço é prestado, assim como materiais impressos e outros itens físicos, podem tornar palpável a promessa que um serviço representa. Então, por exemplo, no caso do serviço de limpeza, a limpeza foi executada no ambiente, você entrou naquele ambiente e está aquele cheirinho de limpeza. Isso é uma evidência física de que a limpeza foi feita com qualidade, caso essa fragrância venha a encantar as pessoas. Então, além dos outros 4 P's, preço, praça, produto e promoção, os serviços também têm people, pessoas, process, processos, e o physical evidence, evidências físicas de que foram realizados. Não esqueçam que em serviços temos 7 P's e não apenas
os 4 P's originais do marketing. Vamos ver aqui então uma outra questão. O canal de marketing direto, aplicado em organizações de serviços que utilizam tecnologia de telecomunicação de forma planejada, estruturada e controlada para estabelecer contatos de comunicação, serviços de apoio e vendas de produtos diretamente a clientes finais ou intermediários da organização, é denominado venda por mala direta, venda por catálogo, telemarketing ou marketing online. E aí, galera, qual seria a resposta? Canal de marketing direto aplicado em organizações de serviços que utilizam tecnologia de telecomunicação de forma planejada, estruturada e controlada para estabelecer contatos de comunicação, serviços de apoio e vendas de produtos diretamente a clientes finais ou intermediários. Isso seria o que, galera? Ao meu ver, só pode ser telemarketing. Resposta correta, letra D. E telemarketing é um assunto bem presente também em todos os editais onde a gente tem marketing, vendas e atendimento. Telemarketing a gente vai ver no curso de atendimento e vendas, que são os próximos blocos aí do nosso aulão. Tranquilo até aqui, galera? Com isso, então, a gente encerra mais esse bloco, encerramos marketing e vendas agora, e já na sequência vamos falar de vendas ainda, só que agora focado ao atendimento. Características do atendente, dicas para atendimento e algumas outras questões de concursos passados, para a gente gabaritar essa prova, passar nesse concurso, me chamar para o churrasco e ser feliz. Até daqui a pouco, gente. Clique lá.